Bem, neste vídeo eu vou resolver a questão 113 do Enem de 2020, a prova de matemática do caderno cinza. E eu vou começar lendo o enunciado. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas centímetro a menos 3, um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Então é o seguinte, para a gente resolver essa questão, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar é saber o volume que as moedas vão ocupar quando elas estiverem dentro da proveta. E para isso a gente vai usar os valores das massas e da suposta densidade delas. Porque a partir desses dois valores, a gente pode obter o volume a partir da relação densidade é igual a razão entre massa e volume. Se eu isolar o termo volume aqui nessa equação, eu posso encontrar que o volume é igual a massa sobre a densidade. Essa relação é muito importante aqui. Ela vai ser basicamente a relação que a gente vai usar para resolver a questão. Outra coisa importante é a gente relacionar a unidade de medida centímetro cúbico com a unidade de litro, né? Que é a unidade que a gente vai precisar ver para comparar com o gráfico. Né? O gráfico ali, se você for olhar, ele está em volume, expressa o volume em mililitros. Para isso a gente vai usar a relação conhecida aqui, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Daí a gente tira que 1 decímetro cúbico a gente pode transformar para centímetro cúbico. 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, porque você vai multiplicar por 10 para cada unidade. Como a unidade está sendo multiplicada 3 vezes, a gente tem que multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Portanto, a gente obtém que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Agora a gente pode transformar 1 litro para 1000 ml. Claro, né? 1 litro é igual a 1000 mililitros. Com isso, a gente vai obter que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Então, sempre que a gente resolver e achar em centímetro cúbico, é mililitro. Eu não vou me dar o trabalho nem de transformar. Ou quando eu já tiver transformado de um passo para outro, já está aqui pressuposto que eu estou usando essa relação. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Portanto, agora a gente pode seguir em frente com a questão. Vamos analisar o caso 1, que seria o quê? O caso onde você tem a moeda A dentro da proveta. O caso onde só tem a água dentro da proveta é um caso base, eu vou chamar de caso 0, que é um caso que não interessa tanto para a nossa questão. É interessante para a gente saber o volume de água. Né? O que vai interessar para a gente é quando a gente colocar as moedas e ver e comparar o volume que supostamente deveria ter, né? E o volume real que a gente obtém. A gente tem que a suposta densidade dessas moedas, né, é 9 gramas centímetro a menos 3, para a densidade do cobre metálico. Então, o caso 1 é o caso da moeda que tem massa de 26 gramas. Então, o volume, usando a relação V igual a M sobre D, é 26 gramas sobre 9 gramas centímetros a menos 3. Resolvendo isso, né, dá aproximadamente 2,9 centímetros cúbicos, que é 2,9 ml, né, como já tinha falado. Portanto,
o volume que ela vai ocupar dentro da proveta é igual a 2,9 ml. Só que você ainda tem, né, se você for olhar aqui no gráfico, como eu disse, o caso zero é o da proveta só com água. Se você for olhar, o volume só da água é 5 mililitros. Ele até diz na questão que a proveta contém 5 mililitros de água. Então, nosso caso 1, onde você tem a moeda dentro da proveta, você vai ter o quê? Aquela água que já tinha, mais essa moeda A. Portanto, o volume total que tem que estar na proveta é 5 mais os 2,9 da moeda, que dá igual a 7,9 mililitros. Esse é o volume da proveta que deveria estar na proveta, considerando que a moeda A seja pura, né? Porque eu usei a densidade de cobre metálico. Então, eu estou supondo que a moeda A é pura. Ela sendo pura, ela tem que ocupar esse volume de 7,9 ml. Mas se você for olhar no gráfico, onde eu coloquei até a setinha, no caso onde tem a proveta com água e a moeda A, você tem um volume de 7 ml. Ou seja, o volume não bate com o volume da proveta se a moeda fosse verdadeira. E isso só pode significar que a moeda não é puro cobre, 100% cobre. Então a moeda A é falsa. O volume real dela é os 2,9 menos 0,9. Por quê? Se era para estar 7,9 e está 7, basta eu tirar 7,9 de 7, você vai ver que tem 0,9 a mais. Esse é o volume a mais da moeda, se a moeda fosse real. Então a gente tira esse 0,9 e a gente vai obter que o volume real da moeda A é 2,0 ou 2 mililitros. Então a gente já tem que a moeda A é falsa, o que a gente já excluiria os itens A e B, né? Ficaria só com C, D e E, já que a gente sabe que agora que a A é falsa. Vamos então para o nosso caso 2. O caso 2 é o caso onde eu vou ter duas moedas. Se você for olhar no gráfico, onde eu botei a setinha, onde você tem as moedas A e B dentro da proveta. Então, primeiramente vamos calcular o volume da moeda B. Nesse caso, o volume da nossa moeda B, se você for olhar no texto, massas 26, 27, 10 e 36 respectivamente. Então, eu até marquei, tá ali, 27 gramas é a moeda B. Então, vamos calcular o volume da mesma forma que a gente fez no caso 1. O volume dá igual a 27, dividido pelo mesmo 9, né, que é a densidade do cobre. E isso vai dar um volume de 3 centímetros cúbicos. Então, agora, para a gente calcular o volume da proveta, já que a única diferença para o nosso caso 1 é que a gente colocou a moeda B, basta a gente somar os volumes da água, o volume real da moeda A, com o volume da moeda B. Então, basta a gente somar 5 ml, que é o da água, o 2, que é o volume real da moeda A, que a gente calculou, e somar com esse 3, que é o volume da moeda B. E como resultado, a gente vai ter que isso dá 10 mililitros. Agora, a gente olhando o gráfico, né, onde já está na setinha ali, a gente tem exatamente 10 ml. Ou seja, o que significa é que a moeda B é verdadeira. Né? A gente já tem que a moeda B é verdadeira. Ou seja, a gente já eliminaria o item E também. Agora a gente só tem então o item C e D. Aqui eu só fiz anotar que ali em cima que o volume real do B é 3 ml, né? Então está correto. A moeda B é verdadeira. Agora a gente só precisa olhar o caso 3, que é o caso em que, olhando para o gráfico, na setinha, da proveta com 3 moedas dentro dela. E aí você vai ter um volume de 12 ml, né? Supostamente. Primeiramente, de novo, vamos calcular agora o volume da moeda C, que é 10 dividido para 9, que dá aproximadamente 1,1 centímetro cúbico, ou 1,1 ml. Né? De novo,
A diferença para o caso 3 agora é que tem a moeda C dentro da proveta. Então, o volume da proveta aqui nesse caso é os 10 ml, que a gente já calculou que estava correto, mais esse 1,1, que dá 11,1 ml. E aí, né, a gente até falou antes, né, no gráfico, que o volume da proveta ali está 12 ml. Né? Então a gente tem que a moeda C é uma moeda falsa. E qual seria o volume real dela? 1,1 mais o 0,9 que falta para 12. Né? Você tem 11,1, falta 0,9 para 12 ml. Então, esse é o volume que falta, é justamente o volume que seria da moeda C. Então, o volume real dela seria 2 ml, comprovando que ela é uma moeda falsa. Portanto, as moedas A e C são falsas. Logo, as moedas B e D são verdadeiras, que é o item D. Bastou a gente calcular esses 3 casos para ver que o item D é o item correto. Portanto, a resposta D é a resposta correta para essa questão. E com isso, eu encerro esse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.